queridos amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo. Uma aula usando o livro do mesmo título, escrito por Allan Kardec. E aqui a gente vai só fazer uma revisão da aula passada, né? Que a gente estava falando sobre como os adversários, as pessoas que criticam o Espiritismo, não conseguem nenhuma prova para dizer que tudo que o Espiritismo fala, né, é uma coisa falsa. Por que eles não conseguem? Porque eles não provam que é impossível o espírito se manifestar. Eles não conseguem provar a impossibilidade da manifestação dos espíritos, porque os espíritos se manifestam em todas as culturas, em todas as religiões, em toda parte, a todo momento. E isso, a pessoa que não acredita não consegue provar, não consegue negar, não consegue fazer um experimento provando que isso é impossível acontecer. Bom, hoje a gente vai falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural, né? Sendo que eu vou dar uma extensão a essa explicação porque a gente precisa entender o que é sobrenatural, né? E aí eu peguei aqui na Wikipédia, olha, a explicação do que é o sobrenatural, tá? O termo sobrenatural, registrado pela primeira vez entre 1520 e 1530, quer dizer, no século XVI, né? Em geral, designa o contrário do que é considerado natural, o que não admite ou é suposto não admitir explicação científica. Designa aquilo que, em princípio, é ou ocorre fora da ordem natural, a parte das leis naturais que regem os fenômenos ordinários, aquilo que é superior à natureza. Na filosofia, na cultura popular e na ficção, o termo é associado com paranormalidade, religiões e ocultismo. É propriamente imanente, por exemplo, das deidades. Deidades são os deuses, né? Forças que são tidas como sobrenatural. Então, gente, o sobrenatural não é natural. Se não é natural, não pode existir. Ok? Entendeu? Se é sobrenatural, não pode existir. E, geralmente, aquilo que a gente não consegue explicar, a gente chama de sobrenatural, porque ainda não tem explicação científica para a coisa acontecer. Entendeu? Então, lembrem bem de que sobrenatural é impossível de ser. Imagina, uma mulher vai ter um filho pelo cérebro. Vai sair o filho pelo cérebro. Não, a mulher não sai filho pelo cérebro, né? A não ser que ela tenha o órgão todo torto. Sei lá, né? A cabeça, né? Isso aí é quase impossível acontecer. Vocês já ouviram falar? A mulher que teve filho pelo cérebro. Ou, né? Isso aí é uma coisa anormal, uma coisa que eu nunca ouvi falar. Então, ou então, sei lá, a gente pode atravessar a parede do nosso corpo, a gente atravessa a parede. Não atravessa, porque a gente choca com a parede, né? Então, isso são coisas que em religiões, em crenças, em culturas que acreditam no sobrenatural, para eles essas coisas podem acontecer, ok? Então vamos ao próximo. Deus. Significado de Deus. Aí eu peguei o dicionário para vocês lerem comigo. Deus é o ser que está acima de todas as coisas, o criador do universo, ser absoluto, incontestável e perfeito. Na religião, nas religiões monoteístas, quer dizer que só acreditam em um Deus, uma só divindade suprema, o ser, ele é o ser que criou o universo e todas as coisas que nele existem. No sentido figurado, né, na metáfora, Deus é aquilo que é alvo de veneração, é um ídolo. No sentido figurado também, metaforicamente falando, é um sujeito que está acima dos demais em conhecimento e beleza. Você chama aquele, sei lá, aquele ator de Deus, ele é um deus grego, né? Ele é lindo e tal. Religião. Para as religiões, Deus é um ente eterno e
sobrenatural, cuja existência se dá por si mesmo, a razão necessária e o fim de tudo aquilo que existe. Quer dizer que para as religiões Deus é sobrenatural, ou seja, quer dizer que não é natural. Sobrenatural não é natural. Lembra que a gente viu lá, ó? Sobrenatural que não é natural, tá? É considerado o contrário do que é natural, ok? Então, vamos lá, continuando. No cristianismo, é a designação da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, continuando a ser sobrenatural em todas as religiões, ok? Nas religiões politeístas, Deus é mais de uma divindade superior, né? Ou é a divindade masculina, ok? Então, para as religiões que acreditam em muitos deuses, o Deus é mais de uma divindade. Não tem um só Deus. São vários deuses, ok? E todos eles são sobrenaturais, ok? Para as religiões, todos eles são sobrenaturais. Todos os deuses, um Deus, vários deuses, são todos sobrenaturais. Agora, vamos à parte do milagre. Milagre, né? Em acepção geralmente empregada, milagre ou miraculo, do latim miraculum, do verbo mirare, maravilhar-se, é um acontecimento dito extraordinário que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação científica, quer dizer, que é sobrenatural, ainda conhecida, dá-se de forma a sugerir uma violação das leis naturais que regem os fenômenos ordinários, ok? Então, quer dizer que é sobrenatural. A imagem, por exemplo, da santa que chora sangue, que chora lágrima, tá? Isso são tudo coisas sobrenaturais, ok? Né? Próximo, positivismo. A gente chega no positivismo depois. Vamos para o texto, porque a gente começa daqui para o nosso raciocínio poder chegar até lá. Então vamos lá. Ó, o maravilhoso e o sobrenatural. Tá? A gente já sabe o que é o sobrenatural e o maravilhoso é a mesma coisa que é do sobrenatural. Bom, chega o visitante e fala o seguinte: o espiritismo tende, evidentemente. Vou tirar isso daqui pelo menos. Peraí, que a gente já passou por aqui. Tá. O espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Isso é o cara que está visitando lá, falando com Kardec. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil. Por que exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão? Quer dizer que ele está dizendo que o espiritismo se baseia em fatos sobrenaturais, em coisas que não existem, né? Em crenças, em milagres e tal. Então ele está dizendo que o espiritismo quer trazer isso para a ciência. Isso não, é impossível porque se é sobrenatural não pode ser científico, né? Já que a gente está na época aí na qual o livro foi escrito, que era uma época super positivista e super racionalista. Por isso que a gente vai ver agora o que é o positivismo e o racionalismo para a gente poder entender o contexto, tá? Então, olha, o positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX, que é lá onde eles estão, tá? Os principais idealizadores do positivismo foram os pensadores Augusto Comte e John Stuart Mill. A cara do Augusto Comte aqui. Esta escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e começo do século XX. É um conceito que possui distintos significados, englobando tanto perspectivas filosóficas e científicas, tanto perspectivas filosóficas e científicas do século XIX, quanto outras do século XX, tá bom? Então, desde o seu início, com Augusto Comte, na primeira metade do século XIX até o presente século XXI, o sentido da palavra mudou radicalmente, incorporando diferentes sentidos, muitos deles opostos ou contraditórios entre si. Nesse sentido, há correntes de outras disciplinas que se consideram positivistas,
sem guardar nenhuma relação com a obra de Comte. Exemplos paradigmáticos disso são o positivismo jurídico do austríaco Hans Kelsen e o positivismo lógico ou Círculo de Viena de Rudolf Carnap, Otto Neurath e seus associados. Mas o que importa pra gente é o de Comte, porque é onde está o contexto do livro, tá? Para Comte, o positivismo é uma doutrina filosófica, sociológica e política. Surgiu com o desenvolvimento sociológico do iluminismo, das crises social e moral do fim da Idade Média e do nascimento da sociedade industrial, processos que tiveram como grande marco a Revolução Francesa em 1789 a 1799. Em linhas gerais, ele propõe a existência humana, valores completamente humanos, afastando radicalmente a teologia, né? Teologia que é toda religião e tal, e a metafísica, que é todas as coisas dos espíritos, né? Do mundo que não existe. Embora incorporando-as em uma filosofia da história, tá? Então quer dizer que na filosofia da história, o positivismo aceita que existam essas coisas, mas não necessariamente coloca elas em prática, ok? O positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Os positivistas não consideram os conhecimentos adquiridos através de crenças religiosas, superstição ou qualquer outro do campo espiritual, intuitivo ou transcendente, que não possa ser comprovado cientificamente. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Assim, o positivismo, desenvolvido na segunda fase da carreira de Comte, associa uma interpretação das ciências e uma classificação do conhecimento a uma ética apenas humana radical, ok? Então tem que ter a comprovação científica para tudo. Esse é o pensamento positivista. Agora, vamos ao racionalismo, tá? O racionalismo é a corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio como uma operação mental, discursiva e lógica que usa uma ou mais proposições para extrair conclusões, tá? Ou seja, se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável. Essa era a ideia central comum ao conjunto de doutrinas conhecidas tradicionalmente como racionalismo. O racionalismo é, em parte, a base da filosofia ao priorizar a razão como caminho para se alcançar a verdade. O racionalismo afirma que tudo que existe tem uma causa inteligível, mesmo que essa causa não possa ser demonstrada empiricamente. Quer dizer, então tudo que a gente tem, né, no mundo inteiro é explicável, tem uma lógica, mesmo que a gente não entenda ainda, existe uma lógica, ok? Mesmo que a ciência ainda não comprove, existe uma lógica, existe algo científico para poder nos levar à compreensão daquilo, só que ainda a gente não chegou na explicação, ok? Então, mesmo que essa causa não possa ser demonstrada empiricamente, tal como a causa da origem do universo. Privilegia a razão em detrimento da experiência, né, do mundo sensível como via de acesso ao conhecimento. Quer dizer que você precisa usar o cérebro, sua razão, racionalizar e depois, né, experimentar ou experimentar e racionalizar. Isso pode ser duas vias, né? Você experimenta a coisa e você racionaliza sobre a coisa, você racionaliza antes e vai experimentar e racionaliza novamente. É tudo racionalização. Então, privilegia a razão em detrimento da experiência do mundo sensível como via de acesso ao conhecimento. Considera a dedução como o método superior de investigação filosófica. Então, você cria uma hipótese e começa, a partir dessa hipótese, racionalizar tudo aquilo que você quer entender.
René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm, isso aí, Leibniz é o nome todo dele, introduzem o racionalismo na filosofia moderna. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, por sua vez, identifica o racional com o real, supondo a total inteligibilidade deste último. O racionalismo é baseado nos princípios da busca da certeza pela demonstração e análise, sustentados, segundo Kant, pelo conhecimento a priori, ou seja, o conhecimento que não é inato nem decorre da experiência sensível, mas é produzido somente pela razão. O racionalismo é a corrente central no pensamento liberal que se ocupa em procurar estabelecer e propor caminhos para alcançar determinados fins. Tais fins são postulados em nome do interesse coletivo. Commonwealth, base do próprio liberalismo anglo-saxônico, contribuindo também para estabelecer a base do racionalismo. O racionalismo, por sua vez, fica na base do planejamento da organização econômica e espacial da reprodução social. Ok, gente? Então tá aí o que é positivismo e o que é o racionalismo, ok? Então, aí a gente tem que ter esse contexto de entendimento para poder continuar a ler o que ele está querendo dizer. Então, ele está dizendo que o espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver crenças fundadas no maravilhoso sobrenatural. Para ele é isso, né? Bom, aí Kardec responde: uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade conhecida, reconhecida. Então, quer dizer que se você pode provar que aquela ideia é verdade, ela não é supersticiosa, não é mais superstição. Bom, a questão está, ele continua, em saber se os espíritos se manifestam ou não. Né? Se eles forem superstição, se eles forem mentira, falso, será que eles se manifestam ou não se manifestam? Isso você tem que comprovar. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Então você precisa provar que não existe antes de dizer que é superstição. Direis, a minha razão não aceita essas comunicações. Porém, os que creem e que não são nenhuns mentecaptos invocam também as suas razões e, além disso, os fatos. Para que lado se deve pender? O grande juiz nesta questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Quer dizer, que assim como uma pessoa racional fala, né, tem a hipótese, cria essa hipótese, essa possibilidade do espírito ser uma superstição, uma pessoa também inteligente pode criar essa hipótese de que não é superstição. E aí vão verificar os fatos. O que diz que não é, que é superstição, que é mentira, não consegue provar que é mentira. E o que diz que é verdade, consegue provar que é verdade. Então, né, pretendeis julgar a priori, segundo a vossa opinião. Nós o fazemos depois de por muito tempo ter visto e observado. Quer dizer que um cara, esse rapaz aí que veio, esse visitante, ele julga antes de experimentar a verdade ou não. Então cria-se uma opinião apenas. Eu tenho essa opinião e é isso. Eu não consegui provar, mas é a minha opinião. E os outros não. Os outros vão lá, estudam, verificam e sabem que existe e eles já têm a resposta. Eles não podem fugir à verdade, né? Eles não podem dizer que é mentira uma coisa que eles provaram que é verdade. E aí, acresce que o espiritismo esclarecido como o é hoje procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Pois é. Então quer dizer que o espiritismo ele se presta a verificar o que é superstição, o que não é. Então ele quer buscar a verdade, ele busca a verdade, ele faz experimentos para ver o que é
falso que foi sempre imaginado ser verdadeiro, né, por uma ideia, por uma ilusão, e o que é verdadeiro realmente. Ele vai lá e verifica. Bom, vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo e que este deve, em parte, à rapidez da sua propagação. Quer dizer, que o espiritismo deve ao positivismo a velocidade pela qual ele conseguiu percorrer o mundo todo, né? Chegar até o Brasil, até as pessoas mais esclarecidas, até os cientistas. Bom, antes que, como alguns pretendem, há uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. Então é por isso que o espiritismo não vai até o sobrenatural, né? Ele não se pretende ficar preso a coisas sobrenaturais. Ele se pretende a fazer experimentos, a fazer, a compreender, a entender toda essa parte que foi deixada de lado pela ciência, porque a ciência não acha importante. Então, o que o espiritismo quer fazer é pegar as coisas que a ciência não acha que é importante, verificar se elas são verdadeiras ou falsas e pegar as verdadeiras e que conseguiu verificar e colocar ali para as pessoas verem o que é verdade, o que é mentira, né? O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Quer dizer que quando o cristianismo veio, né, com Jesus, não tirando a parte da igreja, né, que a igreja desviou muitas coisas que Jesus ensinou, veio para ensinar. Então, quando o ensinamento de Jesus veio, ele mostrou que, olha, gente, não adianta vocês ficarem, né, adorando deuses, porque só existe um Deus, não tem outros deuses, né? Ele não falou nem assim, venha me adorar, eu sou um Deus. Ele não falou que ele era um Deus também. Então, né, se só existe um Deus, já está mostrando aí que os outros deuses são coisas sobrenaturais, certo? Então, sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape a ação dessas leis. Mas, porventura, ele conhece a todas? Quer dizer, o positivismo conhece todas as leis para ele dizer que é sobrenatural, o que não é? Se você desconhece uma coisa, você não pode falar que ela é sobrenatural sem antes ter, né, ter comprovado que ela não existe, que ela é falsa, ok? Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com um espírito de um morto é um fato tão natural como o que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com outros fenômenos espíritas. Quer dizer que é tão possível a gente conversar aqui como a gente está conversando agora, né? Utilizando a internet, utilizando os meios que a gente tem de comunicação, como você falar com uma pessoa que já não está no mundo material, que é um espírito, que virou espírito. Bom, o espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Então, quer dizer que o espiritismo, tudo que for sobrenatural, tudo que é de origem, né, de superstição, de crença, que não é comprovado cientificamente, o espiritismo não se presta a falar, olha, isso é verdade. Ele não vai falar isso, ele vai falar, olha, não foi provado que isso é verdade, então a gente não concorda com essas práticas. Isso aí você não pode provar. Isso aí não é natural. Então, nós não podemos fazer parte disso, tá? E aí, ele diz o seguinte: o espiritismo não faz milagres, porque milagre é coisa sobrenatural que a gente viu. Não faz prodígios. Antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando assim sua possibilidade. Então, quer dizer que ele, dentro de uma lei,
né? Uma lei natural da natureza, uma lei que a gente pode comprovar, isso tem explicação. Por isso não pode ser chamado de milagre, porque milagre é coisa sobrenatural, então não existe. Bom, o espiritismo amplia igualmente o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Então, por isso que ele é ciência, porque ele amplia, né, o domínio da ciência em si. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Então, ele é, ao mesmo tempo, ciência e filosofia. Por que é filosofia? Porque ele traz uma lei filosófica de consequência moral, né? Existe uma consequência para cada coisa que a gente faz, não é? Lei de causa e efeito. Aqui você faz, aqui você paga. Para toda causa existe, para toda efeito existe uma causa, né? Você faz uma ação, ela tem uma reação. Para toda ação existe uma reação, certo? Então, dentro dessa lei existe consequência. E essa consequência é moral. É uma consequência moral. Então, por isso que ele vira uma filosofia também. Além de uma ciência, ele vira uma filosofia. Por ser moral essa consequência. Bom, deste último ponto de vista, do ponto de vista filosófico, o espiritismo corresponde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. Então, ela é agradável a esse pensamento positivista, porque, né, ele corresponde às aspirações, aos desejos do homem, né? E fala sobre o futuro. Por quê? Porque se você acredita que não existe nada depois da morte, não existe futuro. Porque só vai existir futuro para quem continuar vivo. Quem morreu não tem mais futuro. Então ninguém tem futuro. Só existe futuro para quem está vivo. Quem morreu não tem mais futuro. Acabou. É aniquilamento, né? Então, não corresponde aos desejos do homem, corresponde a desejo de ninguém. Ninguém quer morrer e ser aniquilado, ir pro nada, né? Bom, é o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Se você se der o trabalho de estudar o Espiritismo, você vai ver que não tem nada de sobrenatural, não tem nada de milagroso, de fantasia, de maravilhoso, né? Quem quiser ficar no maravilhoso, na fantasia, no sobrenatural, tem todo o direito de ficar. Isso é isso é um direito. Mas o Espiritismo não compartilha dessas ideias de sobrenaturais, não tem nada a ver com o espiritismo isso. Então, é essa a resposta que o Kardec deu para o visitante quando ele falou que o espiritismo traz de volta, né, essas coisas místicas, essas coisas esotéricas e sobrenaturais. Então, não tem nada a ver com sobrenatural. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre a oposição da ciência, ok? Eu espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Tchau, tchau.